Graças a Deus. Estamos de volta com o programa Palavra Rema. Programa Palavra Rema, que tem estado com você, sempre trazendo a essência da Palavra de Deus, estudo da Palavra de Deus. E essa semana não é diferente, estamos falando sobre o princípio de autoridade. Para fazer esse programa comigo, eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe, pastor. Obrigado, pastor Zé Carlos, obrigado, amigos e irmãos que estão assistindo essa aula de unção. Nós todos estamos felizes, estamos aprendendo muito e acredito que você também. Fique conosco. Amém. E junto com ele nós temos o pastor César. Pastor César, que Deus abençoe, pastor. Amém, pastor Zé Carlos. É sempre uma satisfação, uma alegria estarmos juntos participando dessa programação, que tem sido bênção nas nossas vidas. A gente sente aqui nos estúdios que realmente o Senhor está falando conosco e aí não é diferente. Eu tenho certeza que se você abrir o teu coração e realmente deixar essa palavra entrar com a verdade, com a propriedade que ela tem, o Senhor fará a diferença na sua vida. Que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então faz o seguinte, querido. Pegue Bíblia, caneta, papel e vamos estudar a Bíblia. Nós vamos ler Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Romanos 13, 1 e 2. Vamos pedir um intervalo, nós vamos para o intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo. Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, querido, com o programa Palavra Rema. Pastor César, Romanos 13, 1 e 2. A palavra de Deus, pastor Zé Carlos, em Romanos 13, 1 e 2, ela diz exatamente assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Nós estamos falando sobre o princípio de autoridade. E falamos sobre cidadão, agora nós estamos falando sobre sacerdote. Que o sacerdote também tem, não é só o povo que tem que obedecer à autoridade. O sacerdote tem que obedecer à autoridade. Terminamos o programa de ontem falando sobre os filhos de Arão. Filho de Arão, né? Estamos lá em Levítico, versículo 10, 1 e 2. Né? Falamos sobre o filho de Arão. Quer dizer, eles trouxeram fogo estranho. E quando traz fogo estranho, trouxeram maldição. O sacerdote traz fogo estranho para a presença de Deus, eles foram sacrificar pelo povo. O sacerdote que faz fogo estranho para o povo que não é de Deus, eles morreram, estão morrendo espiritualmente. E olha só, e hoje nós vamos começar o assunto onde nós temos que eu prometi, né? O princípio de autoridade está acima do parentesco. Olha só o que diz em Levítico 10 e o versículo 3. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Quer dizer, Arão ficou quieto. Por quê? Porque é fácil um pai perder 2 filhos de uma vez. Ele perdeu 2 filhos em uma única vez, que agiram errado. Não é o caso, e isso nós temos outro na Bíblia, o caso de Eli. Eli, os filhos faziam o que era mal diante do Senhor. A Bíblia diz que Eli já era velho e os filhos não estavam diante do Senhor. Elias sabia que os filhos não estavam diante do Senhor, mas Eli se calou. Eli não agiu. E por ele não agir, ele perdeu o ministério sacerdotal. Ele e toda a sua família perderam. Aí que entrou Samuel. Por quê? Porque Eli era um sacerdote, ele era sumo sacerdote. Os filhos não estavam mais na presença do Senhor, eram sumo sacerdote, estavam no sacerdote, iam ser sumo sacerdote, mas não estavam na presença do Senhor. E Eli não tomou nenhuma posição. Então, é isso que eu quero que você entenda ao líder, que a autoridade está acima do parentesco. Porque é fácil eu lidar com o filho dos outros, difícil é lidar com o meu. Difícil é lidar com o meu.
É fácil eu tratar com o filho dos outros, difícil é tratar com o meu. E Deus tratou com os filhos de Arão. Deus tratou com o filho dele e ele se calou. Por quê? Porque os filhos estavam errados. Já Eli já não fez nada, aí perdeu. E ele teve toda a oportunidade, né, pastor Zé Samuel Carlos, falou com ele, menino. de poder ensinar os garotos, né? Porque acredito que ele via o proceder dos filhos, né? Uhum. E ele perdeu tanto que quando aconteceu, os filhos morreram, mataram os filhos, ele caiu para trás, morreu, caiu da cadeira quando soube a notícia, a arca do Senhor foi tomada, que a presença de Deus já não estava mais com Israel, já estava lá com os filisteus, e ele caiu da cadeira, morreu, nasceu o neto e botaram Icabode, que foi-se a glória de Israel. É tão interessante isso, pastor, e nós vamos trabalhar um pouco mais dentro desse contexto, porque aqui o senhor vai falar um pouco mais com os sacerdotes, ou seja, com a liderança, com as autoridades espirituais, para que tenham e temam ao Senhor com verdade. Porque tem gente, pastor César, que pensa que é líder e não precisa respeitar a autoridade. Exatamente. Ele é a autoridade suprema. A fonte da autoridade não é ele, a fonte da autoridade não é o seu. A fonte da autoridade é Deus. Ele sim é a autoridade suprema. E é interessante que no capítulo 2, aqui no versículo 3, Deus chama a atenção de Eli, dizendo, olha, honra a teus filhos mais do que a mim. Ou seja, o Eli, na condição de sacerdote, ele deveria honrar a Deus, mas ele estava honrando os filhos. E por honrar os filhos mais do que a Deus, ele estava, na verdade, desonrando a Deus e por isso foi desonrado pelos próprios filhos. Então, quando você desonra a autoridade superior, você é desonrado pela autoridade, pelo que está no inferior. Ou seja, o teu filho vai te desonrar para que você seja envergonhado. Quando você fala de uma autoridade dentro de casa, na frente dos teus filhos, perfeitamente, você está quebrando o princípio e está ensinando eles a quebrar o princípio. Ele vai quebrar os seus. Ele vai quebrar os seus. Em primeiro lugar. É o que aconteceu com Eli. Ele desonrou, desonrando a Deus, honrando o filho, ele quebrou o princípio. Os filhos honraram ele e todos eles perderam o ministério. E isso gerou morte para todo mundo. Toda a família. Porque os filhos morreram, o próprio ele morreu, não é? Por quê? Porque quem não respeita a autoridade, não respeita o próprio Deus. Isso traz maldição para si. Tu lê isso no começo, em Números capítulo 2. Perfeitamente. Onde os filhos ali de Arão não teve... É interessante ali, pastor Zé Carlos, que Deus ele aplicou ali algo, ele fez assim algo que realmente foi enfático, porque perder 2 filhos numa pancada só, por algo que pode parecer, poxa, Deus poderia ter tido misericórdia. Não, é para deixar claro que Deus é santo. E como ele falou, e todo aquele que se chega ao Senhor, é o que ele fala no versículo 3, ó, serei santificado naqueles que se chegam a mim. Ou seja, não é para chegar de qualquer jeito, de brincadeira. O que eles fizeram, né? Nós lemos no Facebook. O que eles fizeram? Eles pegaram o fogo do altar, o fogo que estava ao altar, quem acendeu foi Deus. A fonte do fogo vinha de Deus. Só podia acender o incensário para apresentar a Deus com o fogo do altar, que era a fonte, era Deus. Eles pegaram o incensário que eles podiam pegar, eles pegaram incenso que eles podiam pegar, não tinha mão não, só que eles pegaram um fogo que não era do altar. Eles acharam que podiam pegar qualquer coisa. E acenderam com fogo estranho. Trouxeram fogo estranho para a presença do Senhor. E a fonte tem que ser do Senhor. Quando nós levamos a fonte do Senhor, quando você traz a palavra de Deus, a fonte é o Senhor. Pastor, isso é tão sério que Uzá, ele simplesmente foi fulminado, ele foi exterminado porque ele tocou na glória dele, tocou na arca. Quando na verdade ele não podia. É um tipo de fogo estranho. Ou seja, os bois tropeçaram, né? O Davi foi inventar, né? Porque não era daquela forma, mas ele não tem que inventar, é para fazer como Deus falou. Agora o que chamou a atenção aqui sobre a culpa, né, foi que ele se calou. Aqui, ó. Porém, Arão se calou. Depois que Deus falou, né, e falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Assim, ó, a intenção pode ser boa, mas quando você faz por forma errada, Deus não aceita. É o caso que o pastor César falou agora de Uzá. Quando Davi... Veja bem, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele se preocupava com a presença de Deus. Ele se preocupava com a arca. Ele queria arranjar um tabernáculo, fez um tabernáculo para trazer, porque a arca era a presença de Deus. Ele disse, eu tenho a cidade, eu quero trazer a presença de Deus, eu quero fazer um negócio bonito para Deus, eu quero fazer uma coisa boa para Deus. Aí o que ele fez? Ele foi lá e fez um carro novo, botou bois. Mas onde é que vem a visão do carro novo? Qual é a primeira vez que nós vimos a visão do carro novo? A visão do carro novo vem lá do mundo, a visão do carro novo vem lá dos filisteus.
aconteceu com Eli. Eles levaram a arca para o meio dos filisteus. Aconteceu lá com Eli. Eli perdeu, Icabode, perdeu a glória do Senhor. Levaram a arca lá para o meio do filisteu. A arca virou todo mundo de hemorroide, houve uma praga de rato. E eles mandaram por todo o reino. E onde é que a arca ia, vinha hemorroida e vinha praga do rato. Eles disseram, peraí, isso é a arca do Senhor. Botaram a arca do Senhor na presença de Dagon. Disseram, Dagon, pisa na arca do Senhor. Daqui a pouco o Dagon caiu no chão. Veio de madrugada, já veio embriagado da festa, olharam Dagon no chão, levantaram Dagon. O que é isso, Dagon? Levantaram Dagon, botaram em pé. No outro dia, Dagon estava no chão, sem cabeça e sem mão. Esquartejado. Desquartejado. Aí eles pegaram a presença de Deus e começaram a mandar. Mandar para vários lugares. Todo mundo ferido. Epa, nós não queremos mais a presença de Deus aqui. A presença de Deus para nós, porque a presença de Deus para o mundo é maldição. A presença de Deus é bom, é bênção para mim, para você, para a igreja. Para o mundo é maldição. Aí pegaram... Porque traz juízo, pastor. Pegaram, vamos fazer o seguinte, vamos pegar vacas de amamento, porque quem tem de boi sabe que a vaca de amamento, o negócio dela está no curral, para aumentar os bezerros. Vamos fazer um carro novo, vamos botar ali um presente de ouro e vamos botar a arca do Senhor. Se ela for para Israel, foi Deus que nos feriu. Se as vacas voltar para o curral, que é a tendência delas, Deus não tem nada a ver com isso. Foi apenas uma coincidência. Fizeram isso. Quando soltaram as vacas no carro novo, ela saiu mugindo em direção a Israel e foi embora, provando que era Deus que estava ali. E isso aconteceu. Depois de anos, mais de quase 40, 50 anos depois, teve todo o reinado de Salomão, mais de 80 anos. Teve todo o reinado de Samuel, teve todo o reinado de Saul, teve mais 8 anos do reinado de Davi em Belém, não se preocuparam com a presença de Deus. Depois de mais de 80 anos, Davi queria trazer a arca. E qual é a visão dele? É trazer a presença de Deus na visão do mundo. Trazer a presença de Deus na visão do mundo. E o que está acontecendo hoje dentro de algumas igrejas? Estão querendo trazer a presença de Deus na visão do mundo. Quando é o sacerdote que tem essa unção essa função. Quando você traz aonde? Tem que pesquisar na palavra. Aí o que você será essa presença de Deus na visão do mundo? Porque Davi ouviu falar, como é que a arca veio para cá? Veio com um carro novo, mas carro novo vem lá do mundo, vem lá do filisteu. Não é assim que está na palavra para trazer. Se houvesse o sacerdote conhecer essa palavra, não, a presença de Deus traz como sacerdote, traz assim. Depois que aconteceu... Cada 7 passos sacrifício. Tem toda uma forma. Depois que aconteceu ali a fatalidade, que morreu, é que eles foram se preocupar em ir na palavra. Mas até ali estava trazendo a presença de Deus pelo mundo, na visão mundana. De qualquer jeito. Não, a visão mundana. Na visão do lado dos filisteus. Porque essa visão de carro novo vem dos filisteus. E eu volto a dizer, tem gente hoje, querido, querendo trazer a presença de Deus na visão mundana. E acha que a presença de Deus vem. E está trazendo juízo, pastor. Aí traz maldição para dentro do povo. Maldição para dentro de casa, traz juízo. Tem povo morto, por quê? Porque a visão é mundana. E porque está quebrando o princípio. A presença de Deus não vem na visão mundana. A presença de Deus vem da forma que ela quer. E a presença de Deus, querido, para vir sobre nós, precisa ter sacrifício. Precisa ter sacerdote comprometido, que leve a arca nas costas, não é com facilidade. E a presença de Deus vem. Mas eu vou falar mais sobre isso, vamos voltar depois do intervalo, querido. Nós estamos chegando. Vamos no intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família, o ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus, né? Então estamos falando sobre a presença de Deus. A presença de Deus, né? O princípio de autoridade. O princípio de autoridade vem sobre o parentesco. O princípio de autoridade não tem que ter parentesco só. A autoridade, ela não é democrata, e sim teocrata. Deus, ele não é democrata. Deus é teocrata. Olha só o que diz em Gênesis, capítulo 14, e o versículo 18. Abre lá em Hebreus 6 e 20.
Tu em Hebreus 6:20 de Hebreus. e o César Gênesis 14 e 18. A presença de Deus, querido. Deus, ele não é democrata. Ah, não, mas vamos fazer com o conselho, vamos decidir. Não, é Deus que decide. E a respeitar a ordem. 14 e 18? É, 14 e 18. 6 e 20 aqui, né? É. Tá. Que diz em A 14. palavra de Deus em Gênesis 14, 18 diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Continua? Não, olha só, aí está falando sobre Melquisedeque. Veja bem, era na época de Abraão. Abraão não era o sacerdote. O sacerdote era Melquisedeque. O sacerdote de Deus era Melquisedeque. Quando ele veio com Abraão, e a Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Lembra que Deus é teocrata. Jesus, ele é da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, se ele é de Judá, ele não pode ser sacerdote. Jesus não pode ser sacerdote, Jesus é de Judá. Para ser sacerdote, tem que ser da tribo de Levi. Agora você imagina, para um povo israelense, que o gentil, ou quem não é judeu, não é bem visto, sai um sacerdote que não é do judeu. Porque Jesus, olha só o que diz em Hebreus, capítulo 6 e versículo 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de... Melquisedeque. Primeiro, o sumo sacerdote tinha que ser da ordem de Levi. E não, para ser sacerdote, para ser sumo sacerdote, tem que ser de Levi. Aí Jesus é sumo sacerdote. Uma ordem de quem? A ordem de Melquisedeque. Mas como é que Deus faz isso? Porque Deus, ele não é democrata. Porque se ele for consultar o povo dele, jamais poderia ser sumo sacerdote lá da tribo de Levi. Não tinha como ser. Não podia ser sumo sacerdote da tribo de Judá. Tinha que ser da tribo de Levi. Mas Jesus é sumo sacerdote em nosso lugar. Nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, que só aparece ali em Gênesis, ali naquele pedacinho. Fala que ele era rei de Salém, depois tornou-se Jerusalém. E ele era sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Quer dizer, ele veio e ele abençoou a vida de Abraão. Abraão entendeu a bênção, recebeu a bênção de Melquisedeque. E fez o quê? E deu o dízimo. Mas não tinha nem o dízimo. Porque Melquisedeque, na verdade, ele usou princípios, né? Pela fé. O coração dele honrou, né? Ele veio abençoar a vida de Abraão. A vida de Abraão. Ele veio abençoar a vida de Abraão. Melquisedeque honrou ali com a bênção. E Abraão, veja bem, isso é muito interessante para aqueles que gostam de falar isso, gostam de condenar e gostam de não ter bênção na vida, porque falam do dízimo, o dízimo. Quer dizer, Abraão, ele veio e ele deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Mas não tinha lei do dízimo, não tinha nada. Não tinha lei. Não tinha lei, não tinha nada. Não havia lei. Mas era bênção. Quer dizer, o dízimo você não dá por lei, você dá por bênção, querido. Você não dá por lei, você dá por obediência. Por obediência. Essa era outra coisa, nós podemos falar lá sobre princípios e falar sobre o dízimo. Quer dizer, tem gente que quer mandar no seu dízimo. O dízimo eu não posso mandar no teu dinheiro, Carlos. Eu posso mandar só no meu dinheiro. Eu não posso dizer o que você vai fazer com o teu dinheiro. Eu tenho que dizer o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Eu posso dar conselho para você, mas não posso determinar o que você vai fazer. E tem gente pegando o dízimo e fazendo o que ele quer com o dízimo. Eu vou pegar o meu dízimo, vou mandar para a missão. Você não pode fazer isso. Você tem que trazer no altar. Isso é para todos, tá? Eu, pela misericórdia de Deus, eu tenho orado e algumas pessoas têm sido curadas. Eu orei por um cidadão que ele teve um grande problema, estava para morrer. E a família, o médico disseram que ele ia morrer. E a família ligou, eu orei por ele e disse, olha, Deus vai tirar o teu filho da UTI. Deu uma palavra para ele dizer, acreditar naquela palavra. Dentro de 3 dias o filho saiu, estava em casa. Mas o filho estava morrendo, estava para a morte. O médico já tinha dito que ele estava entrando em morte cerebral, como é que é? Paralisação dos órgãos, aquele que fala que está paralisando os órgãos, paralisia múltipla dos órgãos, né? Os órgãos estavam parando. E ela veio num programa, eu dei uma palavra para ela, orei, dei uma palavra para ela, e aconteceu. E eles fizeram uma festa na casa deles. E me chamaram, e é outra cidade, longe daqui, e eu fui na casa deles, lá estava toda a família reunida, fizeram um jantar, fizeram um almoço, fizeram um almoço, e eu fui lá, e a família reunida, e a mãe muito contente, a mãe dele chegou para mim, disse, olha pastor, eu estou muito grato, não querido, não fiz nada, foi Deus, tal, ele disse, a partir de hoje, eu quero dar o dízimo na sua igreja. Espera aí, qual é a igreja que a irmã frequenta? Eu frequento a igreja tal, disse, então a senhora tem que dar o dízimo lá na sua igreja, porque o dízimo não é seu, é Deus, é para a casa do Senhor. É lá onde é que o Senhor frequenta. Porque se eu aceitar,
eu estou trazendo maldição sobre o meu ministério. E vou trazer maldição sobre a sua vida, porque você não pode ser daquilo que você dá, você não é o dono daquilo. Né? E não é? O dízimo não é, o dízimo é do Senhor. E dízimo não se dá, pastor, dízimo é entrega. É entrega. Como é que Mas você vai dar uma você coisa entrega no ministério que você frequenta. Uhum. Não adianta eu só entregar. vou dar o que é seu. Eu vou dar uma oferta. É devolução, na É verdade. devolução, então é entrega. Então ninguém dá dízimo, porque o problema está exatamente, pastor, nesse entendimento. A pessoa acha assim, bom, eu vou dar porque é meu, então se é meu eu posso dar aqui, dar ali, e a pessoa vê mérito nisso, né? Ou também não dá. A pessoa vê mérito nisso em dar, exatamente, né? porque não, eu estou dando. Não, você não está dando, você está entregando aquilo a Deus, que não é seu. Que não é seu, devolvendo a Deus, sendo É fiel. só uma entrega. E se você não entrega, aí você passa a ter um problema. E isso... Olha só o que diz em Provérbios, eu acho que é Provérbios capítulo 3, vê se não é Provérbios 3 e 10, eu acho que é Provérbios capítulo 3 e versículo 10. Vê se não é isso, mas eu acho que é Provérbios, capítulo 3, e versículo 3, 9 e 10. Honra o Senhor com as primícias de tudo. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente. Honra, como é que você honrar? Com a sua fidelidade no seu dízimo, com seus bens. E essa fidelidade nas primícias, não é como Caim, que era depois de um tempo. É nas primícias. Então honra o Senhor. Você honra sendo fiel. E nós estamos falando sobre isso, é um princípio da autoridade. Por quê? Porque você está debaixo da autoridade. E você honra o Senhor com isso. Então nós estamos falando sobre o princípio. A autoridade, ela não é democrata. Deus decidiu, Jesus é sacerdote onde? Na linhagem de Melquisedeque. Não é nem do povo judeu. Mas Jesus tornou-se sumo sacerdote. E nós somos pela linhagem de Melquisedeque. E não tem que o judeu ou outro questionar. Peraí. Mas isso é antes da lei, isso não tem na lei. Para ser sacerdote, não. Por quê? Porque Deus é teocrata. Deus determina e as coisas acontecem. A autoridade não é democrata, a autoridade ela é teocrata. E é interessante, né, que nós estávamos falando ali em off, que exatamente sobre isso, que Deus ele não escolheu, por exemplo, como o senhor falou, os filhos de Moisés para seguir. Ele escolheu Josué. Olha, César, veja bem, todos podem ser candidatos. Para ser autoridade do lugar, o pastor Carlito pode ser candidato. Basta ele cumprir as exigências da lei. Ele tem as exigências da lei, ele pode ser candidato. Tu pode ser candidato. Os requisitos. Eu posso ser candidato. Mas a autoridade espiritual é a escolha de Deus. Perfeitamente. Entendeu? Todos podem ser candidato. Você agora vai ter um momento eleitoral, você pode ser candidato. Todos podem ser candidato. Se você cumprir os requisitos. Mas a autoridade espiritual não. A autoridade espiritual é exclusivamente de Deus. E tem gente que quer tomar isso. Acha que isso pode ser que ele... Não, é Deus que escolhe. A autoridade é porque Deus escolheu. A autoridade espiritual escolhe Deus. Lê lá em Salmos 110, Salmo 110 e o versículo 4. Salmos 110 e o versículo 4. Vê o que diz aí. Salmo 110, versículo 4. Vamos lá. 110. Salmo 110 e o versículo 4. Vamos lá. O Senhor jurou, 110, 4, né? Uhum. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, quem escolhe é Deus. Não vai se arrepender. Tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Deus escolheu. Quem escolhe é Deus. Né? Para ser candidato, todos poderiam ser. Mas a escolha espiritual é de Deus. Deus é que faz a escolha. Mas não falei isso amanhã, vamos entrar sobre esse assunto. Pastor Carlito, obrigado, pastor Carlos. Eu é que agradeço, pastor, esse convite, né? Agradeço esse maná. Isso aqui é uma mesa farta, né? Essas palavras. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos que estão assistindo. Pastor, né? Também todos aqui. Que Deus abençoe. Pastor César, obrigado, pastor César. Amém, pastor Zé Carlos. É sempre muito bom estarmos juntos e essa programação ela tem um cunho absolutamente espiritual e o Senhor está falando poderosamente, nós estamos sentindo essa presença, essa glória de Deus e eu tenho certeza que o Senhor está fazendo mover na sua vida. Então fique conosco, vamos estar mais juntos, vamos se voltar mais para Deus e venha buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente. Esteja orando por nós. Amém. Pai, em nome de Jesus, sim, em nome do Teu Filho Santo, do Teu Filho amado, do nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós nos prostramos diante da Tua presença e te agradecemos por esse rico momento
de estarmos, Senhor, aprendendo da Tua palavra. Por isso, Senhor, abra o nosso entendimento, dá-nos o discernimento espiritual para entendermos e enxergarmos aquilo que está além da letra. E que essa pessoa, meu Pai, que está recebendo esse maná, essa unção, esse poder, ela seja revestida da Tua glória e que seja por um aproveitamento absolutamente, em primeiro lugar, espiritual. Então nós abençoamos, eu abençoo como liderança, nós abençoamos os Teus filhos nessa programação, hoje e eternamente. Amém e graças a Deus. Amém, querido. Muito obrigado. Se Deus permitir, amanhã nós estamos de volta, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Que Deus te abençoe. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe. Até amanhã.